Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos as criancinhas natimortas, que muitas vezes é o recuo desse espírito que não quer vir, muitas vezes é prova para os pais, muitas vezes não tem o espírito ligado a essas criancinhas. E hoje nós vamos ver o tema aborto. E aí, qual é a pergunta 357 do Livro dos Espíritos? Que ele pergunta: quais são para o espírito a consequência do aborto? Para o espírito, a consequência do aborto é uma existência nula que terá de recomeçar. Veja, ele vem porque ele teria que começar a sua existência, mas como teve o aborto, no caso do aborto que eu vou falar aqui, o aborto provocado, né? Ele vai ter que recomeçar uma nova existência. Veja, vocês aí, com tantos estudos que nós estamos fazendo aí já há bastante tempo, né? Algum tempo nós estamos fazendo esses estudos. Veja como é importante a encarnação. Vocês já chegaram a essa conclusão? Que é muito importante a encarnação, a vinda do espírito para o mundo material. Por que é importante a vida do espírito para o mundo material? Você já pensou? Pensa aí um pouquinho. Porque aqui na vida material nós vamos nos reequilibrar com as leis de Deus, às vezes de outra encarnação, alguma falha que nós tivemos na outra encarnação, algum erro, alguma coisa que nós fizemos. Então nós vamos vir aqui passar por umas tarefas, por missões, para nos passarmos por provas, por expiações. Então veja como é importante a encarnação. Você está todo preparado lá, se preparou para vir para cá, e aí ao aborto. Veja, tá te tolindo de você vir para cá, passar pelas suas provas, suas expiações, sua vida, de você ser, de você crescer espiritualmente. Não que lá no plano espiritual nós não vamos evoluir sim, mas aqui nós vamos passar por essas provas, vamos ver se aprendemos mesmo. Então, estão te limitando, não estão deixando você vir. Veja que, então, o aborto não deve ser uma coisa boa. Você acha que é uma coisa boa? É uma coisa boa para o espírito, o aborto? Vamos pensar sobre isso. Então, para Deus, para o espiritismo, para nós, o aborto provocado, ele é um crime contra Deus. Nesse termo, vamos entender isso. Qualquer que seja a época da sua concepção. Lá no início, você lembra que quando já tem espermatozoide, óvulo, já tem um espírito ligado? Existem lá umas outras condições que nós não vamos entrar aqui. Mas normalmente já tem um espírito ligado ali, fluidicamente, ali com aquele comecinho da blástula, da mórula. São inícios ali da formação do embrião, já tem um espírito ligado. Então, em qualquer momento da concepção, há uma transgressão da lei de Deus. Presta atenção, porque era necessário esse espírito vir. Se ele não vier, ele vai ter que vir em outra oportunidade, ele vai ter que vir. Essa é o que vai acontecer. Mas você está tolindo isso. Então a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do nascimento, porque isso é impedir que as almas de passar pelas provas de que o corpo deveria ser um instrumento. Veja, o aborto, nós poderíamos dizer assim, é um erro, um pecado aí como em outras religiões. Mas aquele que comete, que seria o pecador, aquele que cometeu o erro, a gente não deve criticar, porque ali as pessoas vão ter, por exemplo, algumas razões. Mas veja, perante a lei de Deus, ele vai estar em débito. Dá para entender? Está em débito? Mas eu fiz. A gente tem assim muitas desculpas, eu já falei isso para vocês, a gente dá essas desculpas. Mas perante a nossa consciência, é uma coisa que não deveríamos ter feito, nós estamos privando esse espírito de vir. Então, esse pecador, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas esse que errou, essa pessoa que praticou o aborto, vai ter esse débito perante a lei.
em algum momento ela vai ter que se reequilibrar com a lei. Dá para entender? Pode ser nessa encarnação que ela vai ter esse reequilíbrio? Pode. Pode ser em outra encarnação? Com certeza sim, vai ser em outra encarnação. Tem um livro do André Luiz lá, Nosso Lar. Dá uma lidinha lá, vocês vão ver uma senhora, né, que queria entrar lá em Nosso Lar, que tinha praticado ali alguns abortos. Você vai ver a condição. Então, energeticamente, leia esse livro. Eu aconselho ler o Nosso Lar. Nosso Lar é lindíssimo. Você vai ver que há um desequilíbrio e a gente precisa reequilibrar. Tudo aquilo que a gente faz de não muito certo, nós podemos fazer? Pergunto para você, será que a gente pode errar? Claro que sim. Será que a gente pode fazer coisas erradas? Podemos. Mas nós temos responsabilidades, que é uma lei de Deus, a lei da responsabilidade. Responsabilidade sobre os nossos atos. E depois nós vamos ter que nos arrepender sobre isso e nos reequilibrar. Reequilibrar. Espiar e reequilibrar. Então, é isso que eu acho bonito no Espiritismo. Nós podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo. Não há uma proibição. Mas nós somos responsáveis e vamos ter que nos reequilibrar. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, tiveram as razões lá, eu não quero saber disso, quais foram as razões, mas fizeram, né, cometeram o aborto. E hoje, olha que engraçado, uma delas não pode mais ter filhos, justamente por ter feito isso, né? E como é que ela age hoje? Agora ela está trabalhando com crianças, gente. Olha que bonito. Está se reequilibrando. Veja, o aborto é um crime perante Deus. Mas ali, aquela pessoa que errou, Deus é misericordioso. Lembre-se disso, misericórdia de Deus. Ele tem isso, ele é bondoso demais. E a gente tem a oportunidade desse reequilíbrio. Imagine se nós não tivéssemos. Imaginemos se nós não tivéssemos. Mas lembre-se que nós estamos privando um espírito de vir. Nós estamos estudando espiritismo aí um tempão, né? Nós estamos juntos aí, você e eu, já há um tempão. Você está chegando a esse raciocínio que eu estou passando aí para você? Como é importante a encarnação, a vida é importante para o nosso crescimento espiritual, para nós sermos humanos, a nossa individuação, não individualização, a nossa individuação, desenvolvermos virtudes, crescimento espiritual, é muito importante para o espírito. Então, no caso, só tem um caso aí no espiritismo que é, vamos dizer assim, eu vou falar que é permitido, mas a gente consegue dar um entendimento, que é no caso em que a vida da mãe está em perigo pelo nascimento da criança. Então é preferível aí sacrificar o ser que ainda não chegou, não existe ainda no mundo físico, já existe, mas ainda não está encarnado, a sacrificar o que existe, que já está aqui encarnado, no caso da mãe. É o único caso. Você pode pensar aí sobre vários casos, chegar à conclusão. Se tiver com dúvida, em alguns casos, pode me perguntar, tá? Pode me perguntar. Alguns casos aí, se poderia ou não, em todos os casos, não vou citar aqui, todos os casos não é para cometer o aborto. A nossa legislação permite, em caso, por exemplo, de estupro, né, cometer aqui o aborto, ser abortada a criança. Mas vou deixar você pensar. Lembra aí que em todos os casos a gente deve deixar a criança vir? Eu tenho histórias sobre isso, sobre casos de estupro, eu tenho histórias sobre isso. Não vou contar não, vou deixar você curioso, vou deixar você refletindo sobre o aborto. Como é importante, né? Como é importante deixar a criança vir. Mas por que as pessoas fazem? Por que as pessoas fazem? Por que será? Vou deixar você pensar também. Por que as pessoas fazem o aborto? Você pode dizer assim, uma coisa que as pessoas falam muito, né? Eu sou dono do meu corpo. As mulheres falam isso. Já ouviram? Nós mulheres, nós somos donas do nosso corpo.
Aí eu pergunto para você, será que nós somos donos do nosso corpo? Eu vou deixar você refletir. Será que somos donos do nosso corpo? De quem é o nosso corpo? Eu vou perguntar para você. Esse corpo que nós temos, ele é um empréstimo de quem? Você poderia aí refletir? Vou deixar você refletindo. Esse tema é bom para a gente refletir, por isso que eu estou fazendo você refletir. De quem é esse nosso corpo? Será que é meu mesmo? Será que é meu? É do meu espírito? Eu, espírito, tenho esse corpo? É meu, eu não dou para ninguém esse corpo. De quem é esse corpo? Tá? Então tem algumas desculpas, né? Algumas formas de argumentação que a gente tem que entender. Nós espíritas, para nós é um crime perante a lei de Deus, o aborto. Agora, não as pessoas ali, Deus tem misericórdia pelos nossos erros, pela nossa ignorância. Veja bem, nós somos ignorantes, nós somos crianças espirituais, então fazemos muita coisa errada. Então Deus nos ama e tem muita misericórdia, muita bondade e vai nos dar a oportunidade de nós nos reequilibrarmos com essas coisas que nós fazemos. Vou deixar você pensar. Pensa bastante sobre esse assunto. É um assunto que as pessoas gostam de discutir muito, mas às vezes não tem discussão, não dá para discutir, né? Não dá para discutir porque o espírito ele precisa nascer, né? Precisa nascer. Pensa você. Eu vou deixar mais uma coisa para você pensar. Hoje é um tema para a gente pensar, né? Você está lá no plano espiritual querendo nascer, né? Você quer vir para passar pelas suas provas, para você crescer espiritualmente e alguém te priva de você vir. Como é que você se sentiria? Como é que ia acontecer? Lógico, você vai ter que vir. Se não é com essa mesma mãe, às vezes volta até com a mesma mãe. Tem pessoas que fazem esses atos e depois têm filhos, né? Volta ali com a mesma mãe, talvez seja o mesmo espírito ali voltando, pode ir com outra. Mas como é que você se sentiria? Porque aquelas pessoas que são a favor, né, desse ato, já nasceram. Não já nasceram? Já nasceram, não é? Então vamos pensar um pouco sobre esse tema, vou deixar vocês pensarem, refletirem e lembrar que nós estamos transgredindo uma lei de Deus, que é a lei que nos dá a oportunidade, a vida, essa dádiva maravilhosa que a gente tem que dar valor à nossa vida, dar valor à nossa vida. É muito importante a gente valorizar a vida, tá bom, gente? Bons estudos para vocês, que a paz do Mestre esteja com todos nós. Graças a Deus.